Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 11 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, te adorando como Criador dos céus e da terra, Redentor nosso. A ti adoramos, diante do Senhor nos curvamos, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Pai amado, cumprindo com a promessa feita por Jesus Cristo, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. Que o Espírito Santo controle a nossa mente, a minha mente e a mente dos meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, Deus colocou em nosso coração o tema para a live desta manhã. Você está salvo? Você tem a certeza da salvação? Pense um pouco, reflita. Se alguém perguntar para você, você está salvo? O que você responderia para esta pessoa? Você poderia responder com sim? Estou salvo em Jesus Cristo? Ou você diria, não estou salvo. Ou, não sei se estou salvo. Ou, vou pensar nisso. Vou pensar na sua pergunta. Como é que você responderia? Qual é a convicção que você tem na sua mente? De salvação em Jesus Cristo? De perdição? Ou paira dúvida na sua mente? Como acontece com você? A dúvida da salvação, meus queridos, geralmente acontece quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Olhando para dentro de nós mesmos, é impossível nos sentirmos salvos. Porque vemos nossos defeitos de caráter, nossos erros, nossos hábitos e, queridos, nossas tendências pecaminosas. Olhando para dentro de nós mesmos, não podemos nos sentir salvos. Mas olhando para Jesus Cristo, não é possível se sentir perdido, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Se você se sente perdido, é exatamente a você que Jesus Cristo veio buscar e salvar. Oh, queridos, que evangelho precioso, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A dúvida não pode pairar na nossa mente. Nós temos que viver com certeza da salvação. Duvidar é próprio da natureza humana. Lembram-se vocês de Tomé, que duvidou? Quando Jesus apareceu pela primeira vez após a ressurreição aos discípulos, Tomé não estava presente. E então, quando contaram para ele, ele duvidou. E então, quando Jesus apareceu pela segunda vez após a ressurreição, ele olhou para Tomé e disse, Tomé, toque aqui nas minhas mãos, veja as minhas mãos, veja o meu lado que eu fui ferido. E então Tomé, o duvidoso, foi possuído de certeza e se ajoelhou na frente de Jesus, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Queridos, não é o se sentir salvo, mas é o crer que você está salvo. Porque a boca de Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você veio a Jesus? Você confia em Jesus Cristo? É muito próprio da natureza humana duvidar. Não é pecado duvidar, mas é pecado não buscar resposta para as nossas dúvidas. Tomé duvidou, mas ele não ficou com a dúvida. Ele buscou resposta para suas dúvidas e ele desenvolveu uma fé robusta e forte em Jesus Cristo, porque foi o único que se ajoelhou na frente de Jesus dizendo, Senhor meu e Deus meu. Queridos, eu percebo que a maioria dos cristãos realmente não tem a certeza da salvação. Às vezes que nós perguntamos numa igreja cheia de cristãos, às vezes que nós perguntamos quantos aqui têm a certeza da salvação, poucas mãos foram levantadas. E queridos, por que esta dúvida generalizada? Defendem muitos que isto seria presunção, achar que, ou dizer que estamos salvos. Muitos pensam que isto é presunção, que isto seria uma jactância.
Você concorda com este pensamento de que dizer que estamos salvos ou ter a certeza da salvação é jactância, é presunção espiritual? Os que defendem a incerteza da salvação, eles usam um texto que pode ser lido no livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Ali no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314, diz assim: jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo estou salvo. Analise este texto que está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314. É fácil fazer mau uso ou uso inapropriado de uma citação do Espírito de Profecia. Eu concordo plenamente com esta citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 314. Concordo plenamente, porque aqui diz: jamais deveremos repousar num estado de satisfação. Como é que eu vou repousar tranquilamente num estado de autossatisfação, contente comigo mesmo, satisfeito com a minha espiritualidade, satisfeito com a minha santidade? Não, queridos, eu não posso. Eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Desconfiar de mim mesmo. Eu só posso confiar em Jesus. Então, queridos, eu não tenho uma satisfação, uma autossatisfação olhando para mim mesmo, de que está tudo bem comigo e de que eu já alcancei um grau de santidade que Deus desejaria que eu alcançasse. O problema, o perigo, está nesta primeira frase: jamais deveremos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso. Queridos, deixar de fazer progresso é estagnar no processo da santificação. Se o processo da santificação dura a vida toda, enquanto estivermos vivendo neste mundo, nós estaremos fazendo progresso na santificação. É obra da vida inteira, cada dia mais semelhante a Jesus. Cada dia o Espírito Santo faz o download da mente de Cristo e ele vai implantando na sua mente a mente de Jesus. Esta é uma obra diária, este é um processo contínuo. Por isso nós não poderemos repousar num estado de satisfação. Por isso não poderemos deixar de fazer progresso. É óbvio, queridos, que aqueles que deixam de fazer progresso e estão contentes consigo mesmos, é óbvio que quando estas pessoas dizem eu estou salvo, isto é presunção, isto é jactância. Mas ninguém deve viver na incerteza da salvação. O problema não está na frase eu estou salvo em Jesus. O problema real é se satisfazer com a sua condição espiritual. O problema real é deixar de fazer progresso na vida espiritual. Isto é chamado de farisaísmo. A Bíblia explica que os fariseus, olhando para si mesmos, para o seu comportamento, para os seus hábitos, para tudo quanto faziam, eles diziam: eu estou bem, eu não sou como os demais homens, eu estou bem porque eu sou fiel a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Os fariseus olhavam para dentro de si mesmos e se achavam bem espiritualmente, salvos. Eles não sentiam a necessidade da graça divina. Eles não se sentiam pecadores cujos pecados precisavam ser confessados. Eles se sentiam como que não tendo mais pecados e não necessitados da graça divina. Por isso Jesus contou uma parábola. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Quando você abre a Bíblia aqui em Lucas capítulo 18 e os versos 9 em diante, você vai encontrar a parábola que Jesus contou do fariseu, o fariseu e o publicano. Lucas capítulo 18, e vamos ler então o verso 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Qual é o problema? É o confiar em si mesmo? Se você quer ser um fiel obreiro, um fiel filho de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é desconfiar de si mesmo. Eu sei que existem seminários ensinando você a confiar em si próprio,
Mas o cristianismo nos ensina a desconfiança própria, a autodesconfiança. Não é a autoconfiança, a autodesconfiança. Eu desconfio de mim. Eu só confio em Jesus Cristo, que é o santo. Jesus Cristo é o único santo que já nasceu santo do ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, com tendências para o pecado. E queridos, nós não podemos confiar em nós mesmos, porque enganoso é o coração mais que todas as outras coisas. Quem o conhecerá? Por isso Jesus contou esta parábola para nos ensinar a desconfiança própria, que vai contra os seminários de autoajuda que ensinam a autoconfiança. Jesus disse, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Os fariseus repousavam com satisfação no seu estado espiritual. Os fariseus achavam que não precisavam fazer mais progresso espiritual, estavam no ponto desejado de santificação. Mas aí estava o problema. Aqui diz, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Quem é justo aos olhos de Deus, quem é santo em Jesus Cristo, não despreza os outros e não se considera melhor do que os outros, mas também não se considera pior do que os outros. Você não é melhor e você não é pior. Você é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Você olha para os outros com amor, com carinho, e quando você vê os outros caindo em pecado, você sente compaixão deles. Você ora por eles, você os ajuda a se levantarem. Você não os considera pessoas abaixo de você. Você não se considera superior. Você simplesmente, eu e você somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Aqui diz o verso 10 agora. Lucas 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Queridos, o pecado do fariseu não estava em guardar os mandamentos de Deus. O pecado do fariseu não estava em devolver o dízimo. O pecado do fariseu não estava em fazer jejum. Qual era o pecado dele? O pecado dele era confiar naquilo que ele fazia para lhe dar a salvação. Não é o que eu faço que me dá salvação. É o que Jesus Cristo fez na cruz que me dá salvação. É o que Jesus Cristo continua fazendo por mim, intercedendo por mim no santuário celestial, lá no lugar santo, queridos. Jesus é o nosso advogado intercessor. Ele fez e ele faz por você, derramando sobre você o Espírito Santo. Queridos, a salvação não consiste em olhar para os meus feitos, bons ou maus. Eu não posso olhar para as minhas ações, eu tenho que olhar para Jesus. Não posso me considerar melhor do que os outros, nem pior do que os outros. Queridos, a salvação veio ao publicano porque ele não confiou em suas ações. Ele se reconheceu pecador. Ele se reconheceu carente da graça divina, o que o fariseu não fez. Nenhum momento aparece aqui na oração do fariseu uma necessidade da graça divina. Ele se achava autossuficiente para cumprir os mandamentos, devolver os dízimos e fazer jejuns, e ele estava feliz com isso e achava que tudo que era necessário era isso. Não, queridos. A salvação não está naquilo que você faz ou deixa de fazer. A salvação está em Jesus Cristo ter morrido por você e no relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Porque nada adiantaria Jesus ter morrido por você se você não tivesse um relacionamento com Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus Cristo todos os dias.
Eu começo aceitando a Jesus como meu Salvador. E depois que Ele me salva como meu Salvador, Ele se torna Senhor da minha vida. E Ele se assenta no trono do meu coração e dá as ordens. Ele controla a minha vida. Ele me conduz aqui, Ele me conduz ali. E eu sempre digo, Senhor, o que queres que eu faça? E agora, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo para a minha vida? Queridos, Jesus contou esta parábola. Você pode ver claramente na oração do fariseu que ele repousava num estado de satisfação própria, dando a entender que não precisava da graça divina. Presunçosamente, ele estava dizendo, estou salvo. Eu não sou como este publicano perdido. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes e dou o dízimo de tudo. Lógico que Deus quer que você faça jejuns. É óbvio na Bíblia que Deus se agrada quando fazemos jejuns, mas não como meios de sermos salvos. Devolver o dízimo e guardar os mandamentos ou fazer jejuns não são meios de conquistar a salvação. São frutos da salvação. Quem está salvo em Jesus Cristo, ele vai obedecer os mandamentos de Deus, porque está salvo em Jesus Cristo, porque já foi gerado como filho e filha de Deus pelo Espírito Santo. Ele vai devolver os dízimos, ele vai fazer suas orações, seus jejuns, porque ele pertence a Jesus Cristo. Ele mantém relacionamento com Jesus Cristo. A oração do publicano demonstrou que ele reconhecia os seus pecados e confiava na graça de Deus. A verdade, queridos, é que olhando para nós mesmos, vemos que é impossível nos salvar. Ao passo que o fariseu, olhando para si mesmo, ele se achava salvo. Mas olhando para nós mesmos, é impossível nos salvarmos. Mas olhando para Jesus Cristo e mantendo os olhos em Jesus Cristo, é impossível se perder. Não é possível você se perder clamando pelo sangue de Jesus Cristo. Ora, queridos, o ladrão na cruz clamou por Jesus Cristo e ele foi salvo no último instante da vida. Queridos, todo aquele que clamar pelo sangue de Jesus Cristo será recebido nos braços de Jesus Cristo, receberá a certeza da salvação. Jesus não disse para o ladrão na cruz, eu vou pensar no seu caso. Não, você pecou demais, você roubou demais. Jesus disse, em verdade te digo hoje. No mesmo dia, no mesmo instante, Jesus deu a certeza da salvação para ele. Tu estarás comigo no paraíso. O ladrão não morreu com a incerteza, mas o ladrão morreu certo de que foi salvo em Jesus Cristo. Jesus quer nos dar a certeza. Satanás, ele se alegra com a incerteza. Satanás se alegra com esta vida angustiada, cheia de dúvidas. Eu não sei se estou salvo, não sei se estou perdido. Você não sabe se você ama Jesus ou não? Você precisa saber urgentemente se você ama de fato a Jesus ou não. Você acha que dá para viver um casamento feliz quando a esposa diz para o marido, eu não sei se eu amo você? Como vai se sentir a esposa se o marido falar para ela, eu não sei se eu amo você? Porque a minha esposa sempre me pergunta, você me ama? Eu digo, eu te amo. E ela parece que se esqueceu disso, porque no dia seguinte ela pergunta de novo, você me ama, Samuel? Eu digo, eu te amo. E ela ainda pergunta, de quem eu sou? Ela pergunta. Eu digo, você é minha. E ela pergunta mais, e de quem você é? Eu digo, eu sou o seu. Queridos, quando nós amamos a Jesus Cristo, nós sabemos que amamos a Jesus Cristo. Jesus perguntou para Pedro, vocês se lembram? Quando Jesus olhou para os olhos de Pedro, abra sua Bíblia em João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, aqui nós vamos ver nos versos 15 a 17. Quando Jesus, olhando para Pedro, perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro? Não é somente a esposa que quer saber se o marido a ama ou não. Ora, meus queridos, para viver
um relacionamento, você tem que saber se está sendo amado ou não. Mesmo Jesus perguntou, mesmo Jesus se importa com isso. Se ele não se importasse, ele não teria perguntado 3 vezes para Pedro: tu me amas? Para viver um relacionamento feliz, seja com o marido, com a esposa, ou seja com Jesus, nós temos que ter a certeza do amor de Jesus por nós e do nosso amor por Jesus. Como é que você não sabe se você ama Jesus ou não? Um amor que faz com que você abandone o amor a Satanás? Um amor a Jesus que o capacita a dizer não para os assédios de Satanás? Satanás nos assedia, ele quer conquistar o nosso coração, nossas afeições, mas nós dizemos não para Satanás, porque as nossas afeições pertencem a Jesus. Como é que eu vou ficar namorando com Satanás se eu pertenço a Jesus? Isto é adultério espiritual. Jesus quer ter certeza, meu querido irmão, se você o ama. A pergunta que ele fez para Pedro, ele faz também para você. Aqui lemos João 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus pediu a confirmação do amor de Pedro. Queridos, Jesus estava errado ao pedir a confirmação do amor de Pedro? Não. Jesus está errado de querer ter a certeza do teu amor por ele? Não. Um relacionamento feliz, seja no casamento ou seja com Jesus, nós temos que ter a certeza do amor de Jesus por nós, a certeza do nosso amor por Jesus Cristo. Satanás quer que você viva na dúvida, o abatimento da dúvida, o abatimento da incerteza. Isso é o que Satanás quer. Mas Jesus Cristo quer que você tenha certeza de que Ele te ama. Ele morreu por você que o aceitou, por você que o abraçou como Salvador, por você que lançou mão do sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ora, queridos, quando nós lemos em Salmo 51, abra a Bíblia, aqui em Salmo 51 e o verso 12, 51, Salmo 51, verso 12, o salmista Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ora, queridos, a alegria da salvação veio para Davi quando ele teve a certeza de que estava perdoado, a certeza de que ele estava salvo. Isto trouxe de volta para Davi a alegria da salvação. Existe alegria na salvação? Sim. Existe regozijo na salvação? Sim. Você se alegra, você se regozija porque está salvo em Jesus Cristo. Você não está olhando para os seus feitos, você está olhando para Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar nos buscar. Cristãos alegres, cristãos felizes com o Salvador, cristãos felizes com o perdão recebido de Jesus, cristãos que não duvidam do perdão que Jesus deu. Pecar, todos nós pecamos, meus queridos irmãos. Uns pecam mais, outros pecam menos, todos somos pecadores. Mas nós corremos para os pés de Jesus Cristo e confessamos a Ele os nossos pecados antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr, nós confessamos os pecados. E aqueles que pecam, mas confessam os seus pecados no mesmo dia, o pecado está perdoado. Você não caiu da graça, você continua na graça de Jesus Cristo, porque você não está vivendo no pecado.
Você pecou, mas você não está vivendo no pecado. Você não quer viver no pecado. Você quer viver em submissão a Jesus Cristo, em comunhão com Jesus Cristo. O perdão de Jesus vai trazer para você, meu querido irmão, alegria. A alegria da salvação e o que mais? Um espírito voluntário. O desejo de ajudar as pessoas, a salvar as pessoas. Meus queridos, a alegria da salvação, ela só pode ser desfrutada mediante a certeza de que pertencemos a Jesus e Ele pertence a nós. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12 diz o quê? Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê nisso? Você recebeu a Jesus como seu Salvador? Então você pertence a Jesus. Você se tornou, você foi feito filho e filha de Deus, segundo a palavra de Deus. João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é o que você é, o que nós somos, filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, a alegria da salvação vem quando você tem esta certeza de que você confessou seus pecados, renunciou-os de coração, resolveu entregar-se a Jesus. Vá, pois, a Ele e peça-lhe que lave os seus pecados e dê para você um novo coração. Acredite que Ele o fará, pois assim Ele prometeu. Devemos crer que iremos receber o dom que Ele nos promete e Ele será nosso. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, não o evite, mas diga todos os dias: eu pertenço a Jesus, a Ele me entreguei. Abandone a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. Abandone a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 49, página 50 e 52. Abandone a suspeita, abandone a dúvida, agarre-se na certeza de que Jesus é seu e que você é de Jesus. Queridos, a certeza e a alegria da salvação vem mediante a confissão diária dos nossos pecados. Não temos prazer em viver na prática de pecados conhecidos, pecados conscientes, porque isso entristece Jesus Cristo, entristece o Espírito Santo. Jesus morreu para que eu pudesse viver, Ele me ama, Ele não quer que eu pereça. Eu tenho amor por Jesus Cristo. Olhe para cima. Você que duvida e tem medo, olhe para cima, pois Jesus vive para fazer intercessão por você. Isso está no livro Caminho a Cristo, páginas 52, 53 e 54. Olhe para cima. Por que você duvida e tem medo? Jesus vive para fazer intercessão por você. Creia nessas palavras fortes que dão para você a alegria da salvação. A alegria da salvação vem quando você entrega a sua vontade a Jesus. Queridos, nós podemos entregar a nossa vontade a Jesus Cristo. O que nós deveremos compreender é a verdadeira força da vontade. Deus deu livre-arbítrio, uma liberdade de escolha para você. Ela é o poder que governa a natureza do homem. A vontade é o poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Você não pode mudar o seu coração, mas pode escolher servir a Jesus. Você pode dar para Ele a sua vontade. Através de um correto exercício da vontade, pode operar-se em sua vida uma mudança completa. Entregando a Jesus Cristo a sua vontade, você se une ao poder que está acima de todos os demais. Você terá força do alto para estar firme e pela constante e diária entrega da sua vontade a Jesus, será habilitado a viver nova vida, a vida de fé. Isso que eu falei está no livro Caminho a Cristo, páginas 47 e 48. É uma vida de vitória, é uma vida de certeza da salvação em Cristo. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade todas as manhãs. Ore. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho
todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra seja feita em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Jesus para aquele dia. Isso está também no livro Caminho a Cristo, página 70. Queridos, a alegria da salvação vem quando nós, numa constante e fervorosa súplica, pedimos o batismo do Espírito Santo. E quem não está vivendo na prática de pecados conscientes, eles vão recebendo o derramamento do Espírito Santo. Começam a pedir, começam a receber. Se alguém perguntar para você, você está salvo? Qual deve ser a sua resposta? Não sei? Talvez? Vou pensar? Ou você vai dizer, sim, eu estou salvo em Jesus Cristo. Eu fui coberto pela graça de meu Senhor Jesus Cristo. Deus assegura, Deus dá essa segurança para você. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Estão percebendo? Vou repetir. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, uma serena confiança em Cristo. A esperança não está em você mesmo. A esperança está em Cristo Jesus. Outra vez, Jesus convida, venham a mim e eu lhes darei descanso. Essas palavras dão a ideia de repouso, dão a ideia de firmeza, de confiança. Isso está no livro Caminho a Cristo, páginas 70 e 71. Queridos, Paulo, o apóstolo dos gentios, nos anima a buscar a certeza da salvação. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aqui nós lemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler então o verso 5. Examinai-vos a vós mesmos. Ou seja, você está em dúvida? Não sabe se está salvo ou perdido? Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Estão vendo as ordens que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, está dando para você? Examine-se, prove-se a si mesmo. Faça um escrutínio da sua vida. Veja se existem pecados não confessados. Veja se existem hábitos pecaminosos, tendências que você está alimentando pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você come. Enfim, queridos, tendências pecaminosas que você, em vez de derrotá-las, vencê-las, está alimentando-as. Por isso nós precisamos, conforme o conselho de Paulo, examinar a nossa vida, provar a nossa vida, fazer uma análise da nossa vida. Examine-se, prove-se. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Você não sabe se Jesus está em você e você está em Jesus? Você não sabe? Queridos, é privilégio ter a alegria da salvação mencionada por Davi em Salmo 51, verso 12. É privilégio dos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, ter a alegria da salvação e a certeza, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Por isso Paulo está dizendo, para provar se Jesus Cristo realmente está em você, se não é que já estáis reprovados. Muitos já estão reprovados, muitos estão perdidos, mas eles não têm certeza se estão perdidos ou não. E nem têm certeza se estão salvos. Por isso precisamos examinar. Paulo está conclamando, apelando para você e para mim. Prove-se, examine-se, faça uma análise. Você tem que ter a certeza de que Jesus está em você e você está em Jesus Cristo. Jesus disse, aquele que está em mim e eu nele. João capítulo 15. Esse dará muito fruto. Quem está separado de Cristo não produz frutos e está perdido. Mas se você começa o dia com Jesus, se você termina o dia com Jesus, se você pecou durante o dia, mas você confessa os seus pecados no mesmo dia e pede perdão, você é coberto pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo e continua na graça de Deus. Você continua tendo Jesus. Queridos, Jesus não veio buscar santinhos que nunca pecaram. Jesus não veio buscar fariseus que estavam contentes consigo mesmos. Jesus veio buscar publicanos,
que se reconheciam pecadores. Eu vim buscar e salvar o perdido, disse Jesus. Por isso, Jesus veio buscar a mim e a você. Por isso, Ele quer nos dar a alegria da salvação e um espírito voluntário. Ainda eu quero ler para vocês o que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e os versos 7 e 8. Veja só, quando você lê Paulo, veja só se você percebe que ele tinha a certeza da salvação ou ele estava incerto da sua salvação. Certeza ou incerteza da salvação? O que você pensa quando você lê Paulo? Vamos ler aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você está vendo alguma dúvida, alguma incerteza nestas palavras de Paulo? Não, nenhuma dúvida, somente certeza, certeza de fé. E ele disse ainda no verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, certeza, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, certeza da salvação, e não somente a mim, mas também a você, que tem a certeza de que é de Jesus e que Jesus é seu. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso que Paulo está falando aqui não é jactância, não é presunção, mas é a serena confiança em Jesus Cristo. Porque Jesus afirmou para você, em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Descanse nos braços de Jesus Cristo. Faça dele a sua primeira meditação de manhã. Continue pensando nele durante o dia. Faça dele a sua última meditação antes de dormir. Aquele que vem a Jesus Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Eu deixo com você esta esperança, este conforto, esta certeza. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.